Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Rosilene, sou estudante do último período de enfermagem e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Eu já tenho aí falado um pouco da minha trajetória e hoje eu quero falar um pouquinho sobre coisas que eu considerei antes de entrar na faculdade, né? Antes de iniciar realmente a graduação. Porque muitas vezes a gente simplesmente vai e não pensa, né, nas condições, né? Não pensa em como que vai acontecer a coisa, né? Então, eu vim aqui listar 5 coisas que você deve pensar, que você deve investigar antes de entrar realmente numa faculdade. Pode ser qualquer faculdade, mas eu específico, né? Vou direcionar para a faculdade a graduação de enfermagem, tá bom? Então, a primeira coisa é o planejamento financeiro, né? O que você vai gastar, né? Você vai gastar com transporte, você vai gastar, você vai ter bolsa, né? É uma coisa que você deve considerar. Você vai usar a sua nota do Enem, quantos por cento de desconto, né? Então, você vai colocar tudo isso num papel e vai ver a sua renda. Ou, no caso, quando você depende dos seus pais, para ver se eles vão poder arcar com essas despesas, né? Ou se você já é uma pessoa que trabalha, que já tem renda própria, né? Coloca tudo num papel, quanto que você vai gastar mais ou menos de condução a mais ou de combustível, né? Se você vai de carro próprio. E o valor da faculdade. Levando em consideração que cada semestre ou cada ano tem um aumento na mensalidade, né? Então, assim, investiga se a instituição que você escolheu é uma instituição que tem um aumento anual ou que tem um aumento semestral, né, dessa mensalidade, né? Um outro ponto importante é quanto tempo você vai chegar até a faculdade. O tempo que você leva da sua casa até a faculdade ou do seu trabalho até a faculdade tem que ser levado em consideração. Por quê? Isso daí vai interferir na qualidade do seu estudo, né? Ou não. Às vezes você pode até usar o transporte para poder estudar. Ou se você vai de carro, de repente, você pode ir ouvindo aulas, né? Às vezes até no próprio YouTube mesmo tem aulas muito boas das matérias que você está cursando, né? Mas assim, é muito importante porque o cansaço físico uma hora vem e ele pega. E a gente não pode ficar faltando simplesmente por faltar na faculdade, né? Tem muita gente que deixa passar o limite das faltas e acaba reprovando em alguma matéria. Então, assim, o cansaço físico tem que ser levado em consideração na questão da distância da sua casa ou do seu trabalho até a faculdade, né? Às vezes você vai perder muito tempo e não vale tanto a pena assim. Então, tem que ser considerado, na minha opinião, né? Outra coisa, quando você vai entrar numa faculdade da área da saúde, principalmente enfermagem, você tem que levar em consideração que nos últimos 2 semestres você vai ter que fazer um estágio obrigatório. O que acontece muito é que às vezes pessoas já estão trabalhando e acaba tendo que negociar horários com o serviço para poder sair mais cedo ou um pouco mais tarde e acaba interferindo, né, nesse horário. Às vezes até tem gente que até acaba sendo demitido porque tem que fazer esses horários dos estágios obrigatórios na faculdade e tem que saber conciliar, são as suas escolhas. Você quer terminar a faculdade, você vai ter que abrir mão de alguma coisa no final do curso, né? Então, esse estágio obrigatório é instituído pelo MEC. Ele não é um estágio remunerado, é um estágio que faz parte das suas matérias da faculdade, né? Então, não vai ter como você não fazer esses estágios, né? Tá bom? Então, leve isso em consideração. A quarta coisa é você pesquisar antes de se matricular na instituição, né? Você já deu um Google lá, já pesquisou se aquela faculdade que você escolheu é uma faculdade com nota boa no MEC ou com uma nota assim, não precisa ser uma nota 5, mas uma nota 4, beirando 3, né? Por quê? Se o seu curso não for reconhecido pelo MEC, se essa faculdade
ofertar esse curso e ele não for reconhecido pelo MEC, você não vai simplesmente receber o seu diploma, você não vai se formar. Você vai passar todo aquele perrengue e depois não vai se formar realmente, né? Não vai ter o seu diploma profissional. Então pesquisa bem sobre a sua faculdade, tá bom? Antes de se matricular. Entra no site do MEC, pesquisa no Google, né? E a última coisa, que é a quinta, você vai lidar com pessoas, né? Principalmente nas práticas clínicas e nos estágios obrigatórios no final da faculdade. Então, assim, você realmente está preparado para lidar com as pessoas, né? É uma coisa muito importante a ser considerada. Você vai ter empatia com as pessoas, você vai lidar com as pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. Elas vão estar doentes, elas vão estar machucadas, elas vão estar sensíveis, em uma situação assim de sofrimento. Você vai saber lidar com a dor do outro, sendo gentil, sendo paciente, cuidando, entendendo realmente aquela pessoa, tendo aquela empatia que o profissional da saúde precisa ter, sendo humano, de humano para humano, né? Às vezes você vai ter que aguentar, não o paciente, às vezes o paciente é legal, mas e o acompanhante? Você vai saber lidar com esse familiar, né? Você vai saber lidar com situações de morte. Você vai saber... Eu falo isso emocionalmente, não parte de técnica, né? Porque isso aí a gente aprende na faculdade, a gente tem uma teoria. Mas assim, pensando você como pessoa, você vai saber? Então, essas são as minhas dicas, né? Para quem quer realmente começar a faculdade na área da saúde e enfermagem, né? Porque enfermagem tá ali, com a mão na massa, né? Tá ali, assim, lidando diretamente com o paciente, com as vulnerabilidades dele, com o psicossocial, né? Crianças, jovens, adultos, tudo isso tem que ser levado em consideração. Como que você vai lidar? Como que você já lidar com a sua vida para poder lidar com essas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que já é pertinente a nós, já é do nosso caráter, já é da nossa própria pessoa, né? Então, é isso. É essa dica que eu queria dar para vocês, são essas 5. Espero que vocês tenham gostado e continuem por aqui. Dê o seu joinha, se inscreva no canal, tá bom? E estamos aí. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Também aceito sugestões de temas, tá bom? É só deixar aqui que eu vou sempre estar lendo todos os comentários que vocês fizerem. Beijo, beijo!